A partir de este momento en Ceres FM, Opposite Extremes, con la conducción de Rosana desde Sao Paulo. Invitación para el público de Brasil y Portugal para seguir este estupendo programa nuevo en la radio, Opposite Extremes. Extremos opuestos. A continuación, en Ceres, la radio de todos. Sometimes I don't know why I feel I wanna start crying. I see the children's eyes, I've seen their hope fade away. When the mother is crying for mercy, but no one's to hear. It's easy to turn one's head over and forget all the tears. Don't wanna refuse, we can try. I need to believe, don't lie. It's all about you and I, to make it our place to live in. Cool down and think about, there ain't no time for excuses. No, it's urgent to decide, 'cause we don't wanna let go, let go, let go. Don't wanna refuse, we can try. I need to believe, don't lie. It's all about you and I, to make it our place to live in. Does someone know how the answers? Why people stare and just walk on by? It ain't too late for the healing. Whoa, let's give it wings to fly. Don't wanna refuse, we can try. I need to believe, don't lie. It's all about you and I, to make it our place to live in. I need to believe, I need to believe. Whoa, I need to Esse aqui é o Opposite Extremes e eu sou a Rosana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, inversão psíquica. Eu tive a colaboração da psicanalista e metafísica Ângela Cristina de Pascoal no fornecimento do material para a montagem do tema, e ela também me enviou 2 poemas muito bonitos que eu vou estar lendo para vocês, um no início e outro no final do tema. Olha só. A inteligência invertida te fará perverso.
A justiça invertida se fará injusta. A diplomacia invertida se fará hipócrita. O êxito na inversão te fará arrogante. A riqueza na inversão te fará avaro. A pobreza na inversão te fará orgulhoso. A beleza na inversão te fará ridículo. A autoridade na inversão te fará tirano. O trabalho na inversão te fará escravo. A simplicidade na inversão te depreciará. A oração na inversão te fará falso. A lei invertida te fará bandido. A política invertida fará corruptos. A fé invertida criará fanáticos. A cruz invertida se transformará em magia negra. A vida na inversão cairá na inércia. A humanidade invertida plantará dores, colhendo feridas. Mas, reconhecendo a fera da negação que há em vocês, reconhecerão o anjo reprimido em teu ser. Sairão da ilusão da inversão e enxergarão que ela é a contramão para a ascensão da alma universal. Esse texto é da Ângela Cristina de Pascoal. E aqui eu cito agora Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é todo dado, explicação capaz de responder a um fato, gerando definições e conceitos. E qual é a verdade? A civilização dessa era atual é invertida, pensa de cabeça para baixo. E o que é a inversão? Inversão é inveja. É a visão distorcida dos elementos existencialistas que permitem o desenvolvimento humano. Enquanto a humanidade estiver no processo de inveja-inversão, terá restrita sua expansão de consciência, se prendendo cada vez mais à repetição. O ser humano inveja o Criador, e na escala evolutiva é o único que busca incessantemente ser aquilo que não é. Trama, maltrata, mutila, trapaceia. Exemplo disso é que jamais vimos um gato latindo ou se esforçando para fazer tal. Isso seria negar o atributo divino de ser genuíno. A inveja-inversão faz com que os sentimentos e pensamentos sejam aqueles que normalmente seriam evitados, bem como a consecução destes em atos reais. Inveja significa não ver, e quando não enxergamos, destruímos o próximo, fazemos fofocas, manipulamos, pervertemos relações. Exemplo disso são os casais de relação duradoura, quando um dos elementos da relação busca um parceiro jovem para quebrar a monotonia. Ou as meninas que se casam com bad boys da escola. Após anos de relação, elas se anulam, de tal maneira que sofrem até agressões físicas. Esses são exemplos palpáveis de inversão de valores, porque o ser não atingiu maturidade de consciência. Então passa a adotar o antinatural para não precisar se enxergar e se reconhecer limitado e falível. Outro exemplo destacado é o das pessoas que, atingindo sucesso, não suportam a vida conquistada. Artistas de sucesso que, no auge da carreira, passam a fazer uso de drogas. Ou executivos que, após conquistarem cargos de confiança, decidem mudar o padrão de uma empresa, adotam medidas drásticas, se enterram em um precipício financeiro. Assim passam a não escutar pais, familiares, amigos. A psicanálise sustenta fortemente que o ser humano não suporta a felicidade, pois ainda cremos que amar é sofrer, que é bonito chorar por um grande amor, sendo que o sofrimento é trazido pela paixão, pela autodestruição, pelo descompenso. Já o amor traz alegria, traz calma, e nem sempre está ligado a relações de casais. Não existe karma de sofrimento. Estamos aqui para sermos felizes e mudar e quebrar paradigmas. O ser humano proclama um livre-arbítrio para realizar criações desnecessárias, gerar desarmonias inconvenientes. É de natureza ociosa, manipuladora. Exime-se de responsabilidades, dissimulando inocência.
justificando seus fracassos como fatores externos, jamais concorrendo ele próprio para tal. É escapista, preguiçoso. Quem vive na inversão não é capaz de se sobressair à média da raça, da grande massa. Seu psiquismo acompanha o seu ego, sem expansão, criatividade limítrofe, consequentemente não dá vazão ao espiritual, projetando suas próprias características normalmente defeituosas. Destacando que todas as qualidades e defeitos que atribuímos ao outro tendem a ser nossa própria personalidade projetada. Ninguém é vítima. Tudo é preço de uma escolha, ainda que inconsciente, pois na maioria das vezes escolhe-se de maneira errada. Freud delineou que o comportamento teomania é o desejo de ter e ser poderoso como Deus. A teomania é a raiz de neuroses, raiz de psicoses, mas o caminho da percepção de si encontra-se contido em Deus, sabendo que Ele está no todo, e ser feliz no caminho do bem é um destino natural de cada criatura. O livre-arbítrio é uma utopia. Nós somos livres apenas para fazer o bem. Se fôssemos livres da arbitragem, ao fazer o mal não receberíamos o mal. A liberdade só existe para fazer o bem. O cérebro humano foi projetado para o bem, pois o seu corpo entrega. Quando mente, ele se deforma ao uso excessivo de comida, de drogas, perece por doenças com abuso sexual. Se tivéssemos liberdade, não pagaríamos preço nenhum. Por que não seguirmos o natural que cada alma pede, sem usar a opinião alheia como muletas? Tomar as rédeas de nosso destino, mesmo que implique reconhecer que anos foram perdidos atrás de uma máscara, é o paradigma a ser quebrado. Talvez esse seja o tão mencionado céu. A liberdade de ser, para então buscar, fazer e acontecer. Em uma sessão de exorcismo do garoto que inspirou William Peter Blatty a escrever O Exorcista, a entidade afirmou: "Você me expulsa, mas eu sou um mal necessário para a sua humanidade. Esse século é o meu século. Vocês acreditam que precisam de mim para crescer." Eu não quero polemizar nenhuma religião porque eu sou cristã. Mas meu lema jamais seria templo é lucro e Deus é dinheiro. Mas eu particularmente não preciso de um demônio para justificar minha incapacidade de me relacionar, primeiramente comigo mesmo e em seguida com o próximo. Não estamos aqui também para passar necessidade, mas o sistema nos mantém de cabeça para baixo, para nos manipularem, nos escravizarem. O mal existe. A ilusão do poder temporal traz o massacre das massas. Mas com lucidez, buscando corrigir nossos próprios erros, poderemos afetar a vibração quântica do planeta, trazendo aos nossos irmãos a possibilidade de captar essa ideia. Olha como a velocidade, a rotatividade da atual era, dos grandes centros, nos fez ficarmos afastados até do senso de humanidade. Não somos capazes sequer de nos olharmos nos olhos. Imagina para dentro de nós mesmos. Quiçá sinceridade. Jamais, né? A ilusão é a mais lícita das drogas. A ilusão é mantida pelos 5 sentidos que nutrem os desejos e nos mantêm insatisfeitos. Desviam nossa atenção da real insatisfação, que é a ausência do divino em nossas vidas. É importante fechar os olhos de fora e abrir os olhos internos, se reconectando com o divino, com a luz. Esta insatisfação acaba. Tantos são os caminhos para nos voltarmos para dentro. O que difere um ser humano de um outro são as escolhas. O mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Não podemos mais perder tempo. Só abrimos os olhos na iminência da morte. E a vida pulsa, nos chama lá fora, a cada instante. Eu queria
ler para vocês mais um poema aqui da Ângela, muito bonito. Dentro de você tem um anjo e um demônio, um que te ama, outro que te engana. Tem uma paz infinita e uma guerra maldita. Tem uma luz acesa que a inveja e a inversão apagam. Se fechares os olhos, há um cupido que te flecha o coração e um inimigo que te leva na contramão. Tem a luz das estrelas e a escuridão de um poço. E mesmo tendo tudo o que precisa para viver, prefere adoecer, sofrer e morrer. Existe em ti uma fera, um animal domesticado, um que te ama, outro que te mata. Assim como uma chama que te conduz à luz, existe um fogo serpentino que te leva à loucura. Há um despertador que te quer consciente e um louco que te joga no hospício. Assim mesmo como um construtor e um demolidor. Existe um elo que te liga ao eu superior e o outro que te projeta em um mundo infernal. Possui a chave da vida eterna, do equilíbrio e da retidão. A escolha é sempre sua, do bem ou do mal. Tudo está em você. Escolha se ver, amar, viver. O impossível só demora o tempo de acontecer. Abra suas asas sem medo de ser. Assuma o anjo que há em você. Eu sou a Rossana e este aqui é o Opposite Extremes. She says this life ain't worth living. Cute little girl from next door. Night after night she gets beaten by her drunken daddy that just got home. A million faces around us, pretending we're blind ones who don't want to see. Those many hearts filled with sadness won't stop all the madness of stories untold. Hey soldier, what are you dreaming? In the gloomy cold embrace of the night, children still moaning and screaming. That's no reason for you to end the fight. A million faces around us, pretending we're blind ones
man is still working doubles, 'cause the check is not enough to survive. He's facing nothing but troubles. Ain't no living and he's barely alive. Esse aqui é o Opposite Extremes e eu sou a Rossana. Continuando no tema inversão, a gente vai olhar mais acuradamente segundo a psicanálise. Desenvolvendo os conceitos dos principais cientistas do campo da psicopatologia, foi descoberta uma atitude destrutiva fundamental no ser humano que se manifesta também na sociedade, a inversão. A descoberta da inversão constata que o ser humano é mais atraído pela destruição que pelo bem, pelo que lhe é benéfico. Num âmbito mais amplo, a inversão se manifesta através de valores e estilos de vida invertidos. A guerra, a violência, têm se tornado a maneira de resolver esses conflitos. O que é mais perigoso? O capital, o dinheiro, assumiu oficialmente a posição primordial acima da vida humana. Nesse mundo invertido, o homem serve ao dinheiro, em vez de o dinheiro servir ao homem. Isso gera muita injustiça, bem como a exploração selvagem do indivíduo e da natureza. Ao mesmo tempo, a sociedade força as pessoas a serem menos humanas, incentivando o egoísmo, o materialismo e a paranoia. Essa atitude de inversão permanece inconsciente nos seres humanos, pois ele censura essa consciência. Sem perceber, essa inversão causa na humanidade uma forma de desenvolver meios cada vez mais sofisticados de destruir a si mesmo e o planeta. O ser humano tem em seu interior, racionalmente e por intuição, a noção de certo e de errado, de bem e de mal. Além que aprende com os pais, professores, igrejas, o que deveria fazer para ter saúde, equilíbrio e progresso. Porém, por causa do mecanismo psíquico da inversão, cuja causa fundamental é a inveja inconsciente, ele não pratica o que deveria e o que sabe pela razão. Além disso, cria uma série de sistemas filosóficos apenas para justificar sua prática destrutiva. A inversão, ela ocorre em 2 níveis. No nível individual, ela ocorre em nível emocional, nos valores, atitudes como, por exemplo, adotar o egoísmo, materialismo, inveja, mentira, corrupção, máscara, raiva, agressividade, censura, ganância, alienação, superficialidade, dispersão, preguiça, voracidade, como atitudes vantajosas para se vencer na vida. No nível social, a inversão se manifesta através do poder socioeconômico doentio, que cria leis injustas, costumes destrutivos, falta de ética, repressão social, sistemas decadentes e corruptos, instituições que agem contra o povo e a natureza. Nestas práticas se incluem as guerras, o terrorismo, o racismo, intolerância religiosa, capitalismo privado ou de Estado, os juros, a exploração irracional do trabalho humano e dos recursos naturais, o consumismo, a estagnação das ciências, das artes e do conhecimento. No momento, o poder econômico patológico dominou os poderes político, judiciário, legislativo, religioso, mediático, estabelecendo a pior de todas as ditaduras que já se teve conhecimento na história. Devido a essa atitude invejosa, invertida e destrutiva, ainda inconsciente, o ser humano rejeita e destrói tudo o que é bom, belo e verdadeiro em sua vida e na civilização. Daí as enfermidades orgânicas, psíquicas, socioeconômicas e patológicas. Enfim, eu mostrei para vocês hoje, de uma forma um pouco superficial, o que é a inversão. Embora a Ceres FM trate de uma maneira mais espiritualista certos assuntos, eu quis trazer esses temas que nós viemos abordando até agora
para mostrar que a ciência também se preocupa, porque o ser humano está agindo no antinatural. Toda raça tem seu código, e o ser humano perdeu seu código de raça. Na biologia, quando uma raça destrói os seus semelhantes e destrói a si mesma, ela está fadada a sumir. Ela está fadada à extinção. Dá uma olhada no que você pode absorver hoje no telejornais, nos jornais, na internet. O que nós estamos fazendo com o nosso mundo, com as nossas pessoas? Nós proclamamos que necessitamos de amor, necessitamos ser felizes. Você compra um carro e daqui 15 minutos o prazer de tê-lo já passou. Sexo, eu não vou falar muito a respeito de sexo, mas quando existe amor, enfim, ele é um complemento, ele é uma realização. Mas o que se vê pelas noites aí afora? As pessoas vão para as boates, vão para raves, em 15 minutos está todo mundo fazendo alguma coisa. Daqui 15 minutos estão se sentindo vazios. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mesmo porque ninguém é perfeito. Mas vamos tentar prestar atenção nas nossas atitudes. Será que a gente não está se encaixando muito bem aqui nesse tema de inversão? Provavelmente estamos. É difícil olhar para si. Mas a gente precisa, urgente, começar a interiorizar. Tentar mudar o nosso mundinho interior, para que o nosso mundo externo consiga ser mudado também. Eu sou a Rossana e esse aqui é o Opposite Extremes. Quando era jovem, mostrou-me o que fazer. Pai, saiba agora, consigo entender. Mostrou-me o bem e o mal, como viver. Deu-me o maior presente que alguém pode ter. Não me desapontou, me fortaleceu. Sempre que falhei, se o erro era meu, rimos juntos, choramos também. Ensinou-me lições, sempre pro meu bem. Estás aqui em cada palavra, o tempo todo aqui. Em tudo que faço, você me faz crescer. Só tenho que agradecer. Viveste para nós, assim planejaste. Tuas mãos generosas na terra trabalhaste. Tuas mãos generosas só podem dar, e graças a você sei como viver. Estás aqui em cada palavra, o tempo todo aqui. Em tudo que faço, você me faz crescer. Só tenho que agradecer.
mais, saipas para sempre, cada palavra tua foi verdade. La invitación de Seres es que te sumes a esta campaña para amplificar la conciencia primigenia del agua. Guardianes del agua. Valorando el agua interior, estarás valorando el agua que recibes y respetando la que entregas. Tu agua y vos en el medio. Esta es una campaña de conciencia por el agua, nuestra madre, nuestra verdadera madre. Guardianes del agua. Sin agua no hay vida. Ceres FM. Este es un llamado para que desde hoy utilices la energía más limpia y pura, la de tu corazón, para reflexionar, para hacer realidad la posibilidad de vivir en nuestro planeta libre de contaminación. Entrenémonos desde ya a no depender de las energías contaminantes. Eduquémonos sobre la manera de hacer uso controlado del petróleo. Esta es una campaña para la no dependencia de energía contaminante. Ceres. Estamos escuchando la música de Jason Becker, Air, Aire. Y bueno, tengo el gusto entonces de estar en línea con Rosana, desde Sao Paulo, Harry desde Galilea. Bienvenida, Rosana, hermoso trabajo que nos has hecho llegar. Gracias. Estamos tocando el tema inversión. Muito obrigada. É bastante polêmico, né, esse tema. Eu tive conhecimento desse tema pela nossa colega Ângela Cristina de Pascoal, que ela fez parte do Rama Brasil, hoje é CRON. E ela e o Dr. Norberto Kepp fizeram uma grande pesquisa. O Dr. Norberto Kepp tem livros lançados aí mundialmente sobre inversão.
O Lula, o Clinton chegaram a fazer menções do Dr. Keck. E eu achei a inversão um negócio muito bacana quando apresentavam numa palestra de psicanálise. Enfim, achei bacana apresentar isso para vocês numa forma de usar para nossa reforma íntima. Eu queria só dar uma explicaçãozinha também das músicas, né, que eu acabei não... Eu coloquei o tema, mas eu não apresentei as músicas, né? A primeira música é Need Believe, que é do Godard. A segunda música é I Know You Know, também do Godard. As letras são bastante fortes, assim, de uma espiritualidade no sentido do caráter. E a terceira música é do Manowar, que se chama Pai. Essa música eu escolhi porque amanhã seria aniversário do meu pai, se ele estivesse conosco. Então, assim, foi uma forma singela. Se eu chorar, vocês não reparem, porque é muito forte para mim. Porque meu pai foi tudo que aquela música coloca. Então, eu desejo compartilhar com vocês que meu papai faria aniversário amanhã, que ele foi um cara muito legal e de onde ele estiver, que ele é inesquecível e eterno para mim. Buenas noches, a mí se me perdió el audio. Sí, estamos entonces. No escuché. ¿Perdón? Harry, sí, Rosana nos estaba hablando de la inversión y de alguna manera tiene que ver con estos extremos opuestos que da nombre al lugar, Opposite Extremes, y precisamente el lugar en la radio y en el futuro también una gran propuesta de comunicación con Brasil a través de Rosana justamente. Ella nos estaba planteando un poquitito esas fuerzas opuestas que residen en nuestro interior y también en el exterior. De alguna manera tú estabas presentando esa idea de que nosotros somos como dos ángeles conviviendo en un mismo ser, un ángel que puede y es capaz de bajar a todo lo infernal y el ángel que puede subir a lo más alto en el cielo. A partir de allí todas las situaciones justas o injustas que pudieran ocurrir en lo que la mente estará relacionando como verdaderas o no, o las apariencias, pero en definitiva todas esas opuestas fuerzas que están moviendo el universo y que están reinando por supuesto en nuestro interior y de alguna manera hacen que se polarice y se esté generando una permanente inversión dentro de uno mismo y también como consecuencia hacia el exterior. Tomara. Mas... Peraí, Harry, ¿está ahí? Estamos, sí. Harry tiene dificultades de audio. Então, mas complementando o que você falou, Ciro, realmente o ser humano ele é dual. Se você lê qualquer filosofia hermética, se você lê a Bíblia, se você lê Talmud e tal, é sempre um lado chamado positivo e um lado chamado negativo. Só que isso não significa que seja ruim. Mesmo porque, assim, a vida na matéria, ela ocorre, o 3D ele ocorre pela união de forças, né? Assim, nós somos visíveis e tangíveis por conta dessa densidade que a gente abarca dentro de nós. Mas a gente precisa domar a nossa fé interior, porque se ela não ficar adestradinha, corretinha, ela machuca. E o nosso anjinho também, a gente precisa da força nele. Precisa dar força para ele, porque se ressoar só aquele lado meigo, doce,
você não se expressa, você vive a sua existência em passividade, você não interage. Então, quem sabe o equilíbrio, apesar que o equilíbrio é um pouco difícil também, talvez mais difícil do que os extremos opostos, mas a ideia é buscar o ponto de equilíbrio, a ideia é buscar um ponto de observação, no mínimo para saber, opa, passei demais, opa, fiquei demais. Sí, lo que nos está diciendo Rosana, que justamente existen como dos bibliotecas en la vida y hasta en las propias escrituras también nos hablan de esto, y hay una unión de fuerzas que debemos realizar como trabajo interior. Nosotros llamaríamos la resultante de esas fuerzas que tienen que entrar en balance. Rosana nos estaba hablando de domar la fiera interior, de esa fuerza que se expresa, tratar de llevarla a un equilibrio, un punto de equilibrio para generar entonces un nuevo punto de observación. Inclusive, Ciro, na semana que vem eu vou aprofundar esse tema, não na inversão, mas a gente vai falar de uma coisa um pouco mais profunda, que é como o ser humano se coloca em situação de dor, né? Teve até uma frase que eu destaquei no meu blog e Facebook: o ser humano não está preparado para ser feliz, pois acredita que tudo deve ser vivido às custas de dor. Essa frase é do Norberto Kepp. E na semana que vem a gente vai estar falando sobre as teorias de pulso. O que são as teorias de pulso? Sadismo, masoquismo, não no sentido libidinoso, no sentido sensual, mas no sentido em que as pessoas elas buscam sofrer porque foram condicionadas a pensar que o sofrimento é bom. Sí, muy bien. Estaba diciéndonos Rosana, no sé si tenemos a Harry allí, ¿has podido escuchar? Bueno, el sonido se está mejorando, ahora los estoy escuchando un poco mejor. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, sí, se está empezando a escuchar las últimas palabras. Sí, bueno, Tudo bem, Rosana, tudo bem. Rosana nos Tudo bem com nos estaba diciendo Harry que el ser humano no está preparado para ser feliz. Esto claramente obedece al viejo paradigma, y ella nos explica, si comprendí bien, que estará expresando la próxima semana, la próxima entrega de Opposite Extremes, las teorías de pulso, donde imágenes, digamos, relacionadas a una forma de masoquismo o de sadismo mental que no está vinculado exactamente a lo sexual, lo que ella se refiere, pero es como la necesidad, ¿no?, del ser de sufrir, de percibir el dolor, no pensando en que la felicidad puede ser total. Esa es una vieja concepción de justamente de las fuerzas que han gobernado el planeta durante mucho tiempo, siendo los auténticos retardadores de procesos evolutivos. Pero como estamos ahora en otro tiempo, ya podemos hablar de estas cosas como que en definitiva se han disminuido, que ya no tienen la fuerza, Harry, que tenían antes, porque hemos crecido en luz, ya nos hemos separado de todo ese tiempo de sufrir para entrar justamente en el despertar, y esto es lo que nos va a llevar al servicio y al amar. Adelante, Harry. Sí, bueno, un poco domar la fiera interior, ¿no? La fiera que nos impulsa inclusive a pensar mal, no solamente a actuar y a desear cosas, ¿no? También fiera interior, no la feria. En la feria vamos a comprar cosas ricas.
pero la fiera interior también que nos impulsa a comer sin tener hambre, a enojarnos sin tener una razón para enojarnos y desear cosas efímeras como una compañía por unas horas para descargar energía líquida, ¿no? Sin dejar ninguna experiencia que realmente valga la pena. Entonces, al domar la fiera interior, realmente tomamos lo que necesitamos. Si el cuerpo necesita alimentarse porque necesita energía, hacemos lo que necesitamos. Si nos queremos expresar el amor desde el sexo, expresamos el sexo, pero desde el amor y no desde la parte animal. Yo pienso que al domar la fiera interna empezamos realmente a conectarnos con nosotros mismos y dejar el ego de lado. Y los pocos momentos que lo he logrado, la verdad que lo he pasado muy bien. Eu concordo com o que você falou. Você sintetizou algumas coisas que foram faladas até de uma maneira um pouco mais técnica. O que acontece, só complementando o Ciro falou a respeito dos processos de dor que o planeta vem se colocando por conta da educação. Se a gente for contar, são 5 raças já, né, entre incas, maias, egípcios, enfim, nós somos a 5ª raça e nós persistimos ainda no erro do amar o sofrer. E na questão de sociedade, se vocês assistirem, tem alguns filmes disponíveis na internet, um dos que eu mais gosto é o Kaimarika e a Esoteric Agenda. Todos eles têm tradução para espanhol e para português, vocês acham no YouTube. Quem tiver dificuldade em achar, me adiciona no Facebook ou, enfim, escreve para os meninos da rádio que eles colocam em contato comigo. Tem uma pequena análise de educação. Eu não vou entrar na espiritualidade ainda nesse ponto dos nossos estudos, mas a educação mundial, desde 1800, mais ou menos 1800, quando surgiu o sistema financeiro, ela vem sendo colocada toda no lado esquerdo do cérebro. O lado cognitivo do ser humano vem sendo podado. E as pessoas que cuidam da educação, eu vou falar da educação no Brasil, aqui na América Latina, porque nós copiamos modelos que vêm da Europa e dos Estados Unidos. Só que esses 2 países desenvolveram a educação das suas nações propositalmente, centralizando toda no lado esquerdo. O que significa o lado esquerdo? Quando os meninos e as meninas chegam numa certa idade, seus 15 anos, quando as coisas começam a acontecer no corpo, elas vão se interessar apenas por sexo, por bebida, né? Porque a bebida é o escape, né? E outras coisas, enfim. Então, essa retomada, essa pequena luta que nós fazemos aqui, nossa luta um pouco silenciosa, é um convite para reconexão com o seu lado direito do cérebro. Para você conhecer aquele seu outro lado que é lindo que você tem.
Y esto es Opposite Extremes, la nueva propuesta desde Brasil que estamos llevando adelante con Rosana. Qué lindo tenerte por acá, Rosana. Me encantó la posibilidad de estar produciendo estos materiales y compartir esta música tan bella como Jason Becker que estamos escuchando en este momento. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llevas este programa? E Godard, né, que foi a primeira banda, Godard, Jason Becker e Manowar. Gostaria de agradecer pela oportunidade de novo, é sempre uma alegria. Agradecer o Harry, né, que já vai assumir, e deixar uma boa vibração para todo mundo. Semana que vem a gente volta com Teoria de Pulso. Estou para confirmar, mas vai ter uma entrevista com a Fátima Tafo. E a gente vai falar das músicas do CD Rosa Branca, que são super espirituais, que já me acompanham há 20 anos e eu quero dividir com vocês. Te vejo quinta-feira que vem. Um beijo para você, Ciro. Harry, assume aí a sua bola, manda ver, arrebenta que a gente está escutando daqui, tá bom? Perfecto, entonces la propuesta es para encontrarnos la próxima semana con una nueva propuesta de Opposite Extremes directamente de São Paulo con Rosana y Harry desde Galilea. Un gran abrazo.
La invitación de Seres es que te sumes a esta campaña para amplificar la conciencia primigenia del agua. Guardianes del agua. Valorando el agua interior, estarás valorando el agua que recibes y respetando la que entregas. Tu agua y vos en el medio. Esta es una campaña de conciencia por el agua, nuestra madre, nuestra verdadera madre. Guardianes del agua. Sin agua no hay vida. Ceres FM. Este es un llamado para que desde hoy utilices la energía más limpia y pura, la de tu corazón, para reflexionar, para hacer realidad la posibilidad de vivir en nuestro planeta libre de contaminación. Entrenémonos desde ya a no depender de las energías contaminantes. Eduquémonos sobre la manera de hacer uso controlado del petróleo. Esta es una campaña para la no dependencia de energía contaminante. Ceres. que dormiten en tu mano para construir el mundo imaginado. El verbo amar como deseo de llevar la tierra hasta el cielo.
de llevar la tierra hasta el cielo. Viaje astral sobre una nube, fluir buscando mi fuente, como el agua de tu frente. Y en espiral giro y me descubres. Te vi, tu luz ingenua duerme. Y esa vida fue mi suerte. Gira tu mundo y allá voy sobre la ausencia y el dolor. Fluye en mi universo. Fluye, fluye, fluye en mi universo. Viaje astral sobre una nube, fluir buscando mi fuente, como el agua de tu frente. Y en espiral giro y me descubres. Te vi, tu luz ingenua duerme. Y esa vida fue mi suerte. Gira tu mundo y allá voy sobre la ausencia y el dolor. Fluye, fluye, fluye en mi universo. Fluye, fluye, fluye en mi universo. Soñar es de quien quiere ser, esclavo del destino, juguete de adivinos. Soñar es también pretender tener todo de una.
Soñar es servir, es verter en el cáliz del ser, en alquimia el vino y la miel, calzar el peto del saber y guerrear con la luna y guerrear con la aurora boreal. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver.
encontrar esa historia que nos conecta. Tal vez poder llegar a ese cielo azul que nos eleva. Una porción vivencial que nos alimenta. Seres que despiertan para hacer su tarea. Seres que accionan en entrega, en conciencia. Seres que despiertan para hacer su tarea. Transformación más allá de bellas formas. Paz, esa condición que se genera al conectarnos. Una porción vivencial que nos alimenta.